Agora, preste bastante atenção agora, ninguém se mova, o louvor pode ficar aí mesmo, por enquanto. Preste bastante atenção no que eu vou ler aqui nessa noite, nesse versículo que vamos ler. Capítulo 1 de Isaías, versículo de número 18, só o 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, diga escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, diga carmesim, se tornarão como a lã da ovelha. Ontem eu cheguei de viagem, cheguei cansado, e tomei um banho, e Glaucia veio para a igreja para fazer aquele arco ali de flores com as irmãs às pressas, de bola, preparar as salinhas para as crianças, algumas coisas que faltavam. E eu fui para a cozinha e fiz uma jantinha rápida, tomei um banho, e vesti uma camisa branquinha e sentei, primeira garfada praticamente, e diga-se de passagem que eu sou péssimo cozinheiro, mas no aperto a gente, dá uns pulos lá com um miojo daqui, outro dali, essas coisas. Mas eu estava com a camisa branquinha, tinha acabado, e falei assim, com essa camisa aqui eu vou dormir. E naquele momento, a primeira garfada, pingou. Falei, puxa vida, camisa branquinha, queria usá-la. E sujou. Acabei de comer e ficou aquela sujeira ali. Mas se você pegar uma água e passar, água gelada, diz que sai. E sai, se você lavar, ou só lavar em cima, sai. O Senhor, deixa o texto na tela. O Senhor disse, você sabe o que é escarlate e carmesim? É uma tintura. É algo que não sai com facilidade. Não é algo que você lava e suja, não. A visão desse texto, o escarlate é um vermelho, bem vermelho, mais vermelho que a sua blusa. E escarlate e carmesim é um vermelho brilhante, tipo com purpurina, bem forte mesmo. Pensa num vermelho vivo, forte mesmo. Esse é o vermelho que a Bíblia está falando. E a visão é que você pegue uma camisa branca e faça uma imersão num balde cheio desta tinta e deixe lá um mês. E depois você tira e você tenta lavar. Com os produtos mais modernos que tem. Eu acho que você limpa, mas não retorna a brancura original. Não tem jeito. Porque aquela tinta penetra nas fibras do tecido, nas partes do tecido, e garra, e fica aquele negócio ali. E o Senhor usou isso aí e disse assim, ainda que os vossos pecados sejam desse vermelho, mais vermelho, impregnado na vida de vocês, eles se tornarão brancos, diga aleluia. E ele dá dois tipos de branco. Ele diz o branco como a neve e o branco como a lã. Nesse texto não há comparação dos brancos, mas há uma lição sobre os brancos. Brancos. Você, talvez, eu nunca fui também, nunca tive o privilégio, embora já viajei para lugares que nevam, mas nunca tive o privilégio de presenciar neve no momento ali, granizo e tal, mas neve não. Mas a gente vê na televisão e a gente sabe, quando a neve cai, pode ser o terreno que for, tudo fica branco. A neve é mais branca, com certeza, por isso que o texto não está comparando. Então, qual que é melhor, branco como a neve ou branco como a lã? Branco como a lã, branco como a neve. A gente sabe que o branco da neve é muito mais branco do que o branco da lã, amém? Sim ou não, irmãos? Sim, é muito mais branco, mas não há comparação nesse texto. Nesse texto a gente tira lições. Quando a neve cai, tudo fica branco. As montanhas, as árvores, as pedras, a cidade, tudo. E quando fala branco como a neve vem do céu. Está dizendo de uma brancura, quando a gente confessa os nossos pecados,
que vem da parte de Deus para nós. E nosso entendimento é que quando fala do branco da lã, está falando de algo que brota de dentro para fora. Quando o sangue de Jesus nos purifica, não é somente nos deixar limpo do pecado, da sujeira, do vermelho, não é só isso. Quando a gente fala da obra redentora de Jesus, do sangue que purifica o pecado, ele perdoa os nossos pecados. Por exemplo, você tem uma dívida, você deve $1 trilhão. Pastor, que soma é essa? Pois é uma soma que você nunca teria condições de pagar, talvez nem de ganhar e tudo mais. $1 trilhão. E o cara vem de dólares, e ele vem te cobrar, e diz assim, você vai ser meu escravo enquanto viver. Pagar você não vai, mas sofrer você vai ser meu escravo. Aí Jesus vem e fala, quanto que é? $1 trilhão? Você quer receber em ouro, em dólar, em prata? Você quer receber como? Está aqui o dinheiro. Eu paguei para ele. Ele pagou as nossas dívidas, mas não é só isso. Ele não só pagou as nossas dívidas, quando ele nos limpa, nos torna brancos, mas como também ele nos dá resistência, nos dá o quê? Capacidade de ser perdoado e, a partir de agora, vencer o pecado. Vencer o pecado. A santificação, fala santificação. Preste atenção, irmão, isso é importante. A santificação tem 3 estágios, presente, passado e futuro. Melhor dizendo, seria passado, presente e futuro. Quando você aceita Jesus, você é santificado. Você é santo. Por causa de Jesus, não por causa de você. Ele transferiu da santidade dele, da justificação dele, do sangue dele sobre sua vida, você está santificado. Agora, a vida é a nossa vida. Tem gente que acha que aceita Jesus e a natureza morre. Não morre, você tem que matar. Que a natureza velha não existe mais, você ganha uma nova natureza, mas a velha fica aí. Quem bebe dá vontade de beber. Quem fuma, quem prostitui, você está entendendo? Seja que for o pecado, ele fica na sua carne. Fica em você. Então, por isso que a salvação tem o presente, passado, o dia que você aceitou Jesus. Presente é a sua vida. O processo de santificação que você tem que fazer, morrer a sua natureza pecaminosa, morrer a sua carne, crucificá-la, subjugá-la e se santificar todo dia, sim ou não, irmãos? E tem processo futuro também, que é o dia da sua vitória máxima e total, o dia que Jesus te levar no arrebatamento ou pela morte. Mas quando Jesus diz assim, ainda que seus pecados sejam como esse vermelho, mais vermelho que essas uvas ou que esse suco que está aqui, mais forte, ainda que você esteja todo manchado, eu vou tornar vocês brancos como a neve, brancos como a lã. Só depende de mim, só depende de você, de nós confessarmos os nossos pecados a Deus. E eu quero dizer para você que pensou isso agora, mas eu não tenho pecado. Aquele que não tiver pecado, que acha que não tem pecado, se engana. Porque na carta de João, 1 João, o Senhor disse, se confessarmos, estava falando para a igreja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Purificar é a capacidade de você vencer o pecado a partir de agora. Ele não só te perdoa, mas Ele nos dá capacidade de dizer não a um pecado, seja ele o que for, a romper com as alianças do pecado. É isso que nós temos. Nós não temos só perdão. A velha aliança dava um perdão. O cara ia lá, matava um cordeiro, ele estava perdoado. Mas era incompleta. Ele não recebia a capacitação para vencer aquilo ali, depois voltar. Nós temos essa capacitação por causa do Espírito Santo, mas ele só veio por causa do sangue de Jesus.
Então, quando você declara o sangue de Jesus tem poder, ele tem poder mesmo. Só depende de você orar a Deus, porque evangelho sem arrependimento não é evangelho, sem lágrima. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ver que você é um pecador. A maioria de nós não sabe o que é santidade de Deus. Nós não entendemos, nós somos limitados. Mas o pouquinho que nós temos recebido de Deus, a gente já vê a maldade do homem. A gente já vê como que esse mundo é sujo, podre. E quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente vê também a nossa maldade. E se somos alguma coisa de bom, é por causa do sangue de Jesus. A gente já nasce egoísta. A gente já nasce fazendo guerras. As famílias que eram para ser mais unidas é onde tem as piores brigas, as piores desavenças, ódios mortais dentro da família. E às vezes não mata a sua família, mas vontade já teve, por causa do sangue, por causa da sua índole da misericórdia de Deus. Mas as famílias, você convive com uma pessoa anos com ela, mas depois, por uma desavença, aquela pessoa se torna o seu pior inimigo, você é o pior inimigo dela. E às vezes eu tenho tratado com pessoas, eu falo assim, caramba, como que vocês podem viver assim? Se você entrar num aperto, é a sua família que vai estender a mão para você. Porque se ela não estender a mão para você, você vai virar um indigente. Então, queridos, a gente vê essa maldade, mas quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele muda a gente. Ele muda a gente, ele começa a colocar a doçura do Espírito Santo. Então o Senhor diz assim nessa noite, nesse primeiro momento, no final eu quero fazer outra oração por você, mas nesse primeiro momento ele diz assim, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate e como o carmesim, eu tenho o poder de torná-los você branco e puro. Eu me lembro quando, no livro de Zacarias, quando Satanás vai acusar ao profeta, eu acho que é Josué, no livro de Zacarias, ele chega diante de Deus. Quando ele vai acusar, ele diz, olha lá, as vestes deles estão todas sujas, as vestes deles estão todas enlameadas, ele é um profano, ele é um adúltero, ele é um infiel nos dízimos, ele é um mentiroso, ele é soberbo, ele escolhe pessoas, ele discrimina pessoas, e quando Satanás começa a falar, o Senhor interrompe e diz, ei, cala a boca. As vestes dele estão manchadas, o Senhor não pode abençoá-lo. Deus diz, olha lá agora, que Satanás olha, ele não estava mais com as vestes sujas, porque antes que o adversário chegasse, ele disse para o anjo, vai lá e troca as vestes do meu servo, dá a ele vestes brancas, e ele veste vestes brancas. Nessa noite, Deus quer te dar, Deus quer me dar, Deus quer nos dar vestes brancas, mas só depende de mim e de você, de confessar o seu pecado. José do Egito sabia do que aconteceria no futuro, e por saber, Deus mostrou para ele. Então ele preparou celeiros e encheu de comida. E quando a fome veio, ele estava preparado. Na fome, ele ficou mais rico ainda do que era. Sim ou não? Ele antecipou-se ao problema. E a minha pergunta para você agora, para a gente encerrar agorinha, é se é possível, biblicamente falando, da gente antecipar o problema, seja ele o que for, espiritual, físico, financeiro, qualquer coisa. É possível? Pois é exatamente isso que Jesus disse que devemos fazer. Porque quando o mal bater na sua porta, ele vai quebrar a cara. Porque antes que ele chegasse
E antes de você saber que mal era, você já se preparou com todas as armas espirituais para vencer aquele mal no dia mal. Quem entendeu, diga amém. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou, esse é o gatilho, essa é a arma. Segure essa arma, essa bazuca, essa metralhadora, segure ela, fique com ela na mão. Quando o inimigo botar a cara, você só encosta o dedo, é sensível, e vai sair uma rajada de bala sobre ele, furando tudo, atravessando tudo, e o mal não chegará perto da sua casa. Nós estamos vivendo dias maus, irmãos, dias difíceis, de notícias e notícias, e de pressão. E nessa tarde a mensagem que eu tinha era sobre Davi. Davi profetizou 5 vezes o que ia acontecer. Quantas vezes? 5 vezes. Ele olhou na cara do inimigo, na cara do problema, e disse: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É mais ou menos isso. Tem crise, tem pandemia, mas pela fé eu vou continuar rompendo, eu vou chegar do outro lado, eu vou celebrar a vitória, e Deus vai me usar muito nessa terra ainda. É como se você dissesse: hoje eu estou vivendo dias difíceis, mas eu creio que Deus já está agindo, e eu já começo a cantar o hino da vitória hoje. Esse é o espírito de Davi. É o espírito de Davi. 5 vezes ele olhou para o gigante e disse assim: eu vou cortar sua cabeça, eu vou dar seu corpo às aves do céu, eu vou acabar com essa raça. Todo mundo só sabia dizer isso aqui. Todo mundo. Irmãos, Israel estava num trauma psicológico violento, porque o que eles ouviam é isso: tá gente morrendo, 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 você vai morrer também, você vai morrer também, você vai morrer também, você não vai escapar, você não vai escapar, você não vai escapar, você não vai escapar, você não vai escapar. Toda hora, toda conversa. 40 dias eles tinham que engolir. Todo Israel tinha que engolir essa expressão. E isso foi abalando a alma deles. Isso foi tornando cíclico. E quando se torna cíclico, o problema, você volta cá embaixo e tem aqueles altos e baixos. Isso detona a alma de qualquer um. Isso arrebenta com a sua alma. Não foi o problema em si, mas você ficou do jeito que ficou. E tem muitos aqui que sabem do que eu estou falando, por tudo que você ouviu, que te falaram, que você conversou, que você leu, e só isso, e só isso, e muitas vezes relaxou com a Bíblia. Porque tem gente que fala assim: ah, pastor, isso aqui é livro de autoestima. Eu falei: então você para de ler a Bíblia, porque a Bíblia é o maior livro de autoestima que existe. O próprio Deus, se você começar lá no Gênesis, você vai ver Deus dizendo: não cesse de ler desse livro da lei. Se você quiser se dar bem, leia, medite, cumpra, obedeça a Bíblia. Você vai conseguir. 366 vezes na Bíblia está escrita a palavra, as 2 palavrinhas: não temas. É como se acordasse amanhã cedo, primeira coisa: filho, não temas, eu sou contigo. Todo dia do ano: não temas. 5 vezes. Israel estava num trauma psicológico. Israel paralisou diante do gigante. Eles falavam assim, olhava para o outro e disse assim: você nunca viu algo desse tipo? Aí ele falou: é verdade. Você nunca viu um guerreiro como esse. Olha o tamanho de Golias. Olha a cabeça daquele homem. Olha os braços dele. Fisiculturista, aquilo ali nem malha, já nasceu forte, parece o Hulk. Olha o pé daquele homem. Olha o escudo daquele homem. Pavês, escudo, é o que o romano levava. Pavês geralmente tinha que se carregar de carroça. Pavês era um escudo, Salmo 91 estou citando. Era um escudo que ia de carroça, porque eles colocavam assim na frente, assim, para fazer uma muralha de autodefesa. As legiões romanas eram o exército mais mortal que existia. Na época de Jesus, eles eram especialistas. Quando uma cidade ficava sabendo, não é que a força nacional vinha, não. É que a milícia romana estava indo para lá,
as pessoas já desmaiavam, passavam mal, e hoje você sabe o que eu estou falando. Só de saber que uma milícia vinha, mais de 6 mil, era um poder de conquista e destruição. Quando Paulo fala da bota, calçado da armadura do cristão, a bota é o quê? Do evangelho da paz, calçando a bota do evangelho. Fala, irmão, me ajuda a pregar, fica mais fácil. Vamos falar da armadura, vamos lá, 1, 2, 3, cinto, eu vou citar e você fala o que é. Cinto, couraça, calçado, escudo, capacete e espada. Pronto, você sabe tudo. E a bota era o quê? Pregação do evangelho. A bota, quando Paulo olhou na bota, a bota do romano, ela tinha um prego aqui na ponta de mais de 5 centímetros e debaixo também. Muita gente acha que a bota da armadura de Efésios 6, eu estou falando de Efésios 6, a partir do versículo 12, que a bota era mais para proteger os pés. Era, mas ao mesmo tempo que o evangelho protege, ele destrói o inimigo. A bota tinha cravos de 5 centímetros na frente e embaixo. Então eles iam passando, imagina esse povo todo aqui, homens bem treinados, marchando e rompendo tudo aquilo ali. Quem caía, ia tomando aqueles pisões ainda. Se não morreu, acabava de morrer, só com os pisões. O soldado romano, se você fosse lutar com ele dando espadada assim, igual você vê nos filmes, ele falava, você é um besta, vai morrer agora. Porque ele não ficava assim, a guarda pretoriana, ele fazia assim, porque ele sabia que 5 centímetros de lâmina no seu corpo matava. Então ele botava um prego também na ponta do pé, enquanto ele lutava, às vezes ele fazia só assim, puf, pegava aqui, pronto, ali já ganhou a batalha, ali já ganhou a briga. Está entendendo, irmãos? Nós estamos diante de um momento de guerra, batalha, ininterrupto. Mas nós estamos vencendo. Porque Paulo disse em Coríntios, eu estava mostrando para a Rodney, um texto do lado, dizendo aqui, olha esse texto. Paulo diz assim, eu estou preso, mas o evangelho está solto. Nós estamos enfrentando, irmãos, muita gente sumiu da igreja, mas Deus está salvando gente à beça. O evangelho está solto. O evangelho não tem cadeias. Um censo, eu acho que de 18 anos atrás, eu acho que, se não me falha a memória, depois a gente pode pesquisar, dizia que nós somos 30 milhões de evangélicos. Hoje uma estatística, se a gente não fizer nada, é de 40 a 60. 60 ou 70? De 40 a 70 milhões de evangélicos no Brasil. Você não pode dizer amém, não? A Veja, eu acho que foi em 2018, se me falha a memória, a Veja, a boca do diabo, ela transmitiu uma mensagem dizendo, só do nascer e do desenvolver, o evangelho chegaria à maioria esmagadora no Brasil. O evangelho está solto. O Egito, país muçulmano, tem uma das maiores igrejas do mundo. A China comunista, com aquele governo que você já sabe, tem uma das maiores igrejas também do mundo. Coreia do Sul é a potência que é, porque o país quase que 100% hoje é de Jesus. E há 60, 70 anos comia cachorro, que passava um cachorrinho na rua, tanta pobreza e tanta miséria, não sobrava um, meu filho. Matava, comia cachorro. Hoje tem aquela potência, banca missões no mundo todo. Eu tenho um pastor que está aqui, já está quase jubilando, aqui em Jardim Camburi, é missionário das igrejas da Coreia. E ele me diz, hoje o país lá é tão abençoado, um país tão abençoado, irmão, que polícia lá nem com revólver anda. Polícia na Coreia do Sul não sai com arma na cintura. E ele quis me levar lá, ele já me convidou para ir com ele. Porque começou a pandemia, eu quero ir lá conhecer a igreja, viver aquele avivamento. Pastor Paulo Kim. Ele falou, não, pastor Rogério, não anda armado. Eu falei, mas como é que é? Ele falou, não precisa. Eu falei, mas quando precisa? Aí quando precisa, vem, você já sabe. Mas não anda, não tem armas, por isso tudo aí todo mundo respeita. Mas sabe o que acontece lá? Jejua dias.
os cultos que mais têm presença são os cultos de oração. As pessoas correm para a igreja para orar. Irmãos, volte comigo aqui. Dias difíceis, mas eu quero que esteja sobre você e sobre mim o espírito que estava sobre Davi. Eu quero que você seja muito mais ousado do que você é para servir e seguir a Deus. Você seja destemido. Você não cabe dentro de uma caixinha religiosa. Você não cabe numa caixinha medíocre. O seu Deus é grande. Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer muito mais para nós. Você precisa ter a fé de Davi e dizer: se fechar essa porta, Deus vai abrir outras. Eu conversava com a irmã aqui agora. Antes, 4h30, ela estava dizendo, falei, o apartamento que você mora é seu? Falei, não, não é meu não, pastor. Mas ela já mora lá há muitos anos, mais de 10 anos. É de alguém da família. E ela diz assim, pastor, mas mora sozinha. Às vezes, eu fico pensando, pastor, o que será de mim amanhã se eles pedirem o apartamento? E aí ela começou a contar assim, a gente vai se levando ali no sentimento da pessoa, né? Assim na história ali, falei, é verdade, né? Não sei o quê. Mas de repente, o Espírito que estava sobre Davi, que está sobre nós, falou comigo. Falou assim, irmã, Deus não está cuidando de você até aqui. Não está te faltando nada. Deus, perguntei, está faltando alguma coisa? Ela falou, pastor, não está faltando nada, estou até ajudando os outros. Eu falei, mas você não aposentou? Ela falou assim, não, pastor, eles só pagaram um atrasado, não me aposentaram até hoje. Eu pensei que ela estava tendo sustento todo mês. Eu perguntei, está faltando alguma coisa? Irmã, ela falou, não, pastor, não está faltando nada, está sobrando. Eu estou até abençoando. Ela faz uma coisa aqui, faz outra ali, faz unha, vende um trem, vende outro. Tem uns problemas de saúde. Mas de repente eu falei com ela assim, o Deus que cuidou de você até agora vai continuar cuidando de você, minha irmã. E eu fiquei pensando também. A gente vai pensando. Deus quer que venha sobre nós o Espírito que está sobre Davi, diferenciado no meio dessa geração corrupta. Cuidado, você vai cair. Eu tenho fé em Deus que eu não vou cair. Porque eu tenho orado a oração do Pai Nosso que diz assim, não me deixe cair na... Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Aleluia. O Espírito estava Davi. Quando Golias veio, todo mundo falava assim, olha o tamanho daquilo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E o povo estava amedrontado em 40 dias, de manhã e de noite. Ele dizia assim, não tem homem aí não. Não tem um de vocês para lutar comigo não. E foi aquilo, foi. Irmão, você vai dando ouvido àquilo que vai te massacrando. Não tem emprego, não tem salário, não sei o quê. E nós temos que olhar para o nosso Deus. De repente chega Davi fresquinho, cheio de Deus, no meio do campo de batalha. Ouve uma conversa e fala, meu Deus, que conversa é essa? Mas ele ouviu uma conversa boa. Ninguém estava nem ligando, porque no meio disso tudo de ruim, tem muita coisa boa acontecendo. Tem, camarada. Tem. Ontem eu e Glaucio fomos numa igreja. Como é que é o nome? Boa Esperança. Meu irmão, eu estava com uma ideia. Quando eu cheguei, pensa numa igreja top das galáxias. Mas top. Eu falei, o pastor depois veio conversar comigo e no outro dia lá no hotel nós estivemos juntos. Eu falei, camarada, não deu para me falar ontem com você? Parabéns. O dobro de tamanho disso aqui, tudo. Deus faz tudo de primeira, muito melhor. Uma coisa de primeira. A igreja top, mídia, tudo. Internet, um louvor tremendo também. Um homem ousado. Falou, cheguei aqui há 14 anos, pastor. 14 anos. Eu fiquei olhando aquilo, falei, que coisa tremenda. Essas coisas inspiram a gente, amém? Amém? Inspiram a gente, falando, poxa vida, uma cidadezinha, uma roça. Quem conhece Boa Esperança? É uma cidade bem pequenininha mesmo. Bem pequenininha. Nós queríamos lanchar, teve um dia que nós chegamos lá, eu parei o policial, falei, onde tem lanche? Eu falei, essa hora aqui não tem mais nada não, rapaz. Mas era 6 horas. Eu falei, não tem uma padaria aberta? Não, a minha mulher está querendo tomar um cafezinho. Eu falei, rapaz, tem não. O
policial ruim, né? Estava em frente da delegacia. Eu tava em Linhares lá esses dias, estava eu mais uns 3 irmãos. Aí parei para um rapaz, falei, ô rapaz, fui ali na padaria ali comprar pão, comprei pão, mas lá não tem café. Onde eu tomo café aqui? Ele falou, vão lá em casa, vou fazer para vocês. Eu falei, ô glória. Pensei que ia dar certo ontem, mas não deu. Aí nós fomos lá para casa do rapaz, não fez o café mesmo para nós? Nós café, conversamos, criamos uma amizade. Tomamos café, fomos embora. Mas uma igreja top eu vi ontem. Um culto tremendo. Deus quer derramar sobre você o espírito de ousadia. Você ser mais ousado do que você é. Você olhar para o seu inimigo e dizer, está todo... Davi ouviu aquela conversa. E eu quero profetizar isso agora, não esquecer não. Olha, recebe aí. Olhe bem. Davi chegou, estava todo mundo apavorado. Aí ele ouviu uma conversa e falou, o quê? Ô fulano, repete para mim, o que você está falando? Aí a fulana falou, ele falou assim, você está brincando, verdade? E todo mundo com medo. Ele saiu, foi em outro. Falou, fulano, repete para mim, o fulano me falou assim, 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 é verdade? Ele falou, o rei falou isso, isso e isso. Ele não acreditou. Aí ele foi no terceiro e falou, eu estou sabendo de uma conversa aí, é verdade mesmo? O cara falou, assim, assim, assim. Aí Davi virou e falou assim, meu Deus do céu, é tudo que eu sonhei na minha vida. No meio de uma crise dessa, olha a minha oportunidade chegou. A minha bênção chegou. Ele ouviu uma conversa assim, quem matar o gigante, casa com a filha do rei, ganha muito dinheiro e nunca mais paga imposto em Israel. Ele falou, pronto, é tudo que eu queria ganhar na loteria. Mas crente não joga, né? E ele venceu Golias e recebeu a vitória. Eu quero profetizar sobre a sua vida que no meio dessa pandemia, portas vão ser abertas para você. Portas incríveis. Portas grandes. Recebe em nome de Jesus. Concorde comigo pela fé, porque senão ela morta. A fé que não é manifesta em palavra e atitude, ela cai para o chão e morre. A fé tem que germinar. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que no meio dessa crise, Deus vai mandar portas para você, enquanto o povo está apavorado, vitória vai chegar na nossa vida, na nossa igreja. Você que está na internet, recebe também em nome de Jesus. Quando chegou na hora da batalha, o gigante, ele não deu... Agora pega isso aqui, irmão, pega isso aqui, é o final, pegue. Ele não deu oportunidade para o gigante. Ele falou atravessado com o gigante. O gigante falava, e ele falava mais ainda. O gigante dizia, eu vou te matar. Ele dizia, eu é que vou te matar. Você vai morrer, você é que vai morrer. Você pensa que eu sou o quê? Um cão? Eu vou acabar com você em nome do Senhor dos Exércitos. O problema é que a gente dá muito tempo para a gente mesmo. E aí tem hora que a gente pensa, minha mente é minha inimiga. Minha mente é minha inimiga. Que praga de pensamentos são esse? Agora eu quero dizer para você, não dê tempo. A sua mente. Antecipe-a. Diga aleluia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você que está desempregado vai dizer, tem trabalho. Tem emprego. Eu não vou mais andar sem dinheiro duro. Não vou mais andar. Se é isso aqui que tem, por hoje, glória a Deus. Amanhã vai ter outra coisa diferente. Eu vou glorificar pelo que tem hoje. E amanhã eu vou seguir. No capítulo 17 de Samuel, está essa história e muito mais. Davi aproveita a oportunidade. Davi olha para o gigante. Davi não dá tempo. Diga, não dá tempo para a minha mente. Não dá tempo. Não dá espaço para os gigantes interiores. Irmão, quando o gigante se aloja na sua vida e torna cíclico a mesma coisa, isso se chama fortaleza e sofismas. Estabelece na alma da gente, depois para vencer é difícil. É um castelo dentro da sua mente. Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Estabelece e você fica lutando com aquilo ali.
Mas nessa noite o sangue de Jesus já passou. E agora Deus está dizendo que quer-nos mais ousados do que somos. E Ele está dizendo que vai aparecer oportunidades para nós. Vão bater na nossa porta. Meu telefone vai tocar. Alguém vai me procurar. E você também. Recebe e diga amém. E Ele está dizendo o terceiro e último lugar. Não dê tempo para o seu inimigo. Quando ele falar, libere a palavra da cura. A palavra da verdade. A palavra de Deus. Tenha um texto na sua boca. Tenha um texto na sua língua. E libere aquele texto em nome de Jesus. Diz a Bíblia, uma coisa tremenda, que o gigante ficou tão nervoso, tão endemoniado, tão irado, que ele falou, eu vou comer esse menino aí com um dente, assim, eu vou morder nele, eu vou arrancar ele, pedaço dele. Diz a Bíblia que ele saiu andando para cima de Davi, aquele gigante, 3 metros de altura, imenso, saiu andando. Mas Davi sabia, eu não vou dar colher de chá ao meu inimigo. Diz a Bíblia que Davi saiu correndo. Enquanto ele andou, Davi fez o quê? Correu. Ele andou de lá para cá e ele correu daqui para lá. Eu não sei o que passou na cabeça do gigante, mas eu sei que Davi falou, eu vou correr e vou dar essa pedrada. E vai ser aqui mesmo, que ele nem espera. Quando a gente antecipa o inimigo, Deus coloca armas na nossa mão, que o inimigo nem sabe que existe. Aleluia.